Fala, minha galerinha show, professor Leonardo da Vinci aqui mais uma vez para mais uma aulinha de matemática do sexto ano. Vamos continuar o que nós estávamos falando na última aula, que foi sobre as propriedades de potenciação, e hoje nós vamos resolver mais questões ainda, vamos resolver algumas expressões um pouco mais longas, utilizando aquelas propriedades que eu mostrei para vocês na aula passada. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam se cuidando e vamos continuar aqui, vamos para a nossa aulinha de hoje, então, sobre as propriedades de potenciação. Para iniciar, vou colocar aqui para vocês a habilidade da aula de hoje, a mesma habilidade da aula anterior, a habilidade 12, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, de multiplicação, divisão e potenciação com números naturais, por meio de estratégias variadas, com a compreensão dos processos neles envolvidos, com ou sem o uso da calculadora. Não vamos usar a calculadora não, que vocês são show de bola, vocês não precisam disso não, tá bom? Então, para ser mais específico, tem muita coisa aqui, vamos colocar a expectativa de aprendizagem. O que eu, Leonardo, quero que você aprenda aí na sua casa? Identificar e aplicar as propriedades da potenciação para a simplificação de expressões numéricas. Então, vocês vão receber expressões numéricas aí na sua telinha. O tio Leonardo vai dar um tempinho para que vocês tentem fazer. E aí eu vou resolver aqui com vocês, tá bom? Vamos utilizar aquelas propriedades na simplificação aqui de expressões, ok? Então, vamos lembrar primeiro, talvez você esteja um pouquinho esquecido, mas não deu tempo de esquecer aí, porque foi na aula anterior. Vamos lembrar aqui das propriedades de potenciação. Vou colocar aqui as 4 propriedades que eu mostrei para vocês, e aí vocês vão ter um tempinho para anotar, tá bom? Então, vou resumir aqui aquela aulinha anterior, as propriedades. Primeira propriedade de potenciação, ela diz o seguinte: produto de potência de mesma base. Vocês estão lembrados? Estão lembrados, né? O que diz a primeira propriedade? O que nós temos que fazer com essa primeira propriedade? Conservar a base e somar os expoentes. Conservar significa repetir, tá bom? Então, vou repetir a base e vou somar os expoentes. Exemplo: 2 elevado à quinta potência multiplicado por 2 elevado ao cubo. Vou repetir a base, que é o número 2, vou somar os expoentes 5 mais 3, então eu vou ter aí 2 elevado a 8 ou 2 elevado à oitava potência. Então a primeira propriedade é isso, repete a base, soma os expoentes. É só para recordar, isso aqui estava na aula passada, tá bom? Segunda propriedade, ela fala sobre a divisão de potência de mesma base. Divisão, Leonardo, eu lembro que nós vamos ter que conservar a base e subtrair os expoentes. Não é isso, minha galerinha show? Repete a base, subtrai os expoentes. E eu vou colocar um exemplo aqui, porque eu sou muito bonzinho com vocês. Olha que exemplo bacana. 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 7. Então, você observa que as bases são iguais, 3 e 3. Repete a base, subtrai os expoentes. 10, você vai retirar 7, sobra 3. Então, 3 elevado ao cubo. A nossa terceira propriedade diz o seguinte: potência de uma potência. Essa terceira propriedade foi referente à última questão que nós fizemos na aula anterior, tá bom? Então, o que diz a terceira propriedade? Nós devemos aí conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, olha só um exemplo bem legal aí para vocês. 5 elevado a 3, que por sua vez está elevado a 5. O que você vai fazer? Repete a base, que é o 5, multiplica os expoentes. Então, os expoentes aí são 3 e 5, então fica 5 elevado a 15, tá certo? E a nossa quarta propriedade, como vocês devem lembrar aí, ela fala sobre a potência de um produto ou divisão. Então, pode ser tanto o produto como a divisão, desde que estejam aí com bases diferentes, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Nós devemos elevar cada fator dessa multiplicação ou dessa divisão ao expoente que está sendo dado na questão. Então, eu tenho 2 exemplos aí para vocês. O primeiro exemplo vai falar sobre a potência de um produto. Observe que tem uma multiplicação dentro do parêntese, por isso que ele fala que é um produto. E esse produto, ou seja, essa multiplicação, está elevada ao número 2, que é o nosso expoente. O que você tem que fazer? Vai elevar cada fator a esse expoente. Então, fica 4 elevado a 2, ou como queiram dizer, 4 elevado ao quadrado, que é a maneira mais correta, e 3 elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. O outro exemplo é quando envolver uma divisão. Olha, tem uma divisão e essa divisão está elevada a um expoente. Mesma coisa, você vai pegar cada um desses termos da divisão e elevar ao expoente dado. Então, o 5 vai ficar elevado ao cubo, o 4 também vai ficar
elevado ao cubo, tá certo? Então você tem aí na sua telinha 4 propriedades muito importantes aí na matemática, na potenciação, que vocês utilizarão isso aí para sempre na vida de vocês, tá bom? Então não esqueçam, sempre que vocês tiverem que resolver alguma questãozinha envolvendo propriedade de potenciação, lembra do tio Leonardo na sua telinha explicando uma por uma e vamos lá para as nossas próximas questões, tá bom? Então, olha só o tio Leonardo aí na sua telinha aqui, todo no estilo de jogador, né? Deve jogar um pouquinho, não sei se é muito não, mas talvez, né? Então tá todo aí no estilo de jogador, o cara se garante. Então, aplicando as propriedades da potenciação, reduza cada expressão a seguir a uma única potência. Olha só, uma única potência. Ah, então, Leonardo, parece que o negócio vai pegar, né? Não, vai ser facinho. Em seguida, calcule a potência final. Então, olha só, 2 Leonardos aí na sua telinha, 3 porque eu estou aqui também na sua frente. Então, vamos ver aqui o que o professor Leonardo, o que o tio Leonardo preparou aqui. O que são essas expressões, Leonardo? Já fiquei até nervoso. Vamos lá, esquece esse nervosismo. Olha só na sua telinha. Leonardo, é só isso, só isso. E, Leonardo, o que é para fazer mesmo? Isso tudo que está aí na sua telinha, você vai reduzir a uma única potência utilizando aquelas propriedades estudadas e no finalzinho você calcula essa potência, tá bom? Então, ó, eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Essa primeira parte aí, ela já vai lembrar a terceira propriedade de potência. Já estou te dando a dica, terceira propriedade de potência. Depois vocês vão ter aí no numerador 2 elevado a algum número, que eu não vou citar qual é agora, porque vocês vão fazer, multiplicado por 2 elevado a 4. E aí isso vai ficar assim um pouquinho semelhante com a primeira propriedade de potência. E por último, vocês vão ter uma potência no numerador, outra no denominador. Numerador, denominador lembra fração, fração lembra divisão. Como as bases serão iguais, vocês terão que utilizar a segunda propriedade de potência. Então, vou deixar aqui um minutinho para que vocês pensem nessa primeira situaçãozinha aí. Eu quero que vocês utilizem as propriedades, que vocês escrevam isso aí na forma de uma única potência e que calculem o resultado final, tá bom? E aí eu volto para responder com vocês. Um minutinho, já estou contando. E aí, minha galerinha, tudo bem? Deu certo? Já deu tempo de fazer? Foi pouco tempo, eu sei, mas vamos lá. Vou responder essa primeira questão. Ainda temos mais aí umas 10 questões pela frente, então vocês vão poder fazer depois aí junto comigo, tá? Vou utilizar essa canetinha mágica aqui, tá? Que eu vou estar escrevendo aqui, vai aparecer na sua telinha. Se por acaso a minha caligrafia não ficar tão legal, vão me perdoando aí, tá? Que com a prática eu vou conseguir fazer bem direitinho, tá bom? Então, vou utilizar a minha canetinha mágica e eu vou perceber o seguinte, olha. Pessoal, nessa primeira parte aqui, o que eu quero que vocês observem? Vocês conseguiram aplicar aqui a terceira propriedade de potência? Pessoal, olha só, 2 expoentes aqui, ó, um 3 e o 2. Vamos multiplicar os expoentes. Terceira propriedade de potência, galera. Então, o que você vai fazer? Ó? Repete a base, que é o 2, multiplica os expoentes. Quanto é aquele 3 multiplicado pelo aquele 2? Dá igual a 6. Então, vocês vão ter aí 2 elevado a 6. E aí, eu vou só repetir todo o restante. Ó. Vezes 2
elevado a 4, isso tudo aqui dividido por 2 elevado a 8, tá bom? Então, olha só, já fiz a primeira parte. Agora, o que eu quero que vocês observem direitinho? No numerador da minha fração, vocês conseguem perceber aqui uma primeira propriedade de potência? Lembra da primeira propriedade? Multiplicação entre potências de mesma base. Nós devemos repetir a base, que é o 2, somar os expoentes. Os expoentes aqui, pessoal, ó, um é o 6, o outro é o 4. Vou deixar bem marcadinho aqui para vocês. Vou botar um sinalzinho de adição aqui. Então, 6 mais 4 dá igual a 10. Ah, Leonardo, tá melhorando. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 10. Isso mesmo. E o teu denominador, que é 2 elevado a 8? Só repete. Deixa o bichinho aqui que ele não tá mexendo com ninguém. Então, 2 elevado a 8, tá bom? Agora, o que eu disse para vocês? Pessoal, se isso aqui é uma fração, fração representa uma divisão. Essa barrinha aí da fração, ela também significa uma divisão. Você, então, está dividindo 2 elevado a 10 por 2 elevado a 8. Ah, Leonardo, a divisão, ela é a segunda propriedade. O que nós temos que fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Um expoente aqui é o 10. Vou fazer bem detalhado aqui, ó. O outro expoente é o 8, então vou fazer 10 menos 8. E aí, o que eu vou obter aqui? Vou colocar aqui um pouquinho mais embaixo para vocês. Então, vou ter aqui, pessoal, 2 elevado a 2, porque 10 menos 8 dá 2. Lembra que eu falei lá para vocês, no slide anterior, quando o tio Leonardo, aquele bonequinho do tio Leonardo disse assim, calcule o resultado final? Então, ó, até aqui você escreveu no formato de uma única potência, mas eu quero agora calcular, deixar isso aqui como um resultado final. Então, o que você vai fazer? O 2 elevado ao quadrado significa 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá igual a 4. É isso aí, galerinha. Show de bola. 4 é o nosso resultado final, tá bom? Lembrando que, se você tiver estranhado essa minha parte aqui, ó, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 8, isso aqui era a mesma coisa de estar escrito assim, ó. 2 elevado a 10, 2 pontinhos, 2 elevado a 8. É a mesma forma, tá, galerinha? Então, se vier mais questões com essa barrinha da fração, não se preocupem, é a mesma coisa que está aqui, tá bom? Então, temos aqui a nossa resolução da primeira questão. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou colocar aqui uma próxima questão para vocês. Vou dar o tempinho, agora vocês já estão sabendo o que tem que ser feito. E aí vocês vão fazer e eu volto para responder com vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui qual foi a segunda expressão que eu preparei para vocês. Olha só, bem parecida com a anterior. Então, vai lá, já está valendo um minutinho. Pronto, galerinha, então deu tempo de responder isso aí, não é verdade? Vamos lá para a nossa segunda questão. Diz o seguinte, olha só, esse número 2 aqui que é o meu expoente e esse número 4 aqui que também é um outro expoente, eu vou lembrar da terceira propriedade de potência, certo? Leonardo, a terceira propriedade, eu tenho que somar 2 mais 4?
Não, não faça isso. Você vai ter que multiplicar 2 vezes 4, tá bom? Então, vou repetir aqui a minha base, que é o número 5, e multiplicar 2 vezes 4, que dá igual a 8. Deu para ouvir aqui do estúdio, muito bem. Vou repetir aqui o meu restante, ó. 5 elevado ao cubo, dividido por 5 elevado ao quadrado. Pessoal, olha só a primeira propriedade de potência surgindo aí na sua telinha. Multiplicação entre potências de mesma base. O que o tio Leonardo vai fazer? Vai repetir aqui a base e vai somar os expoentes. Não é isso, não? Não é isso, minha amiga Tati? Vou somar os expoentes. 8 mais 3. Então, nós temos aqui 5 elevado a 8 mais 3, primeira propriedade, tá bom, Leonardo? Dividido aqui por 5 elevado ao quadrado, tá bom? Vou continuar aqui embaixo, olha, para que não fique muito apertadinho ali. Observe aqui, ó, que aquela soma do meu numerador, vou ter 5 elevado a 8, você tem 8. Aí 9, 10, 11, então vai ficar 5 elevado a 11, dividido por 5 ao quadrado, tá bom? Eita, Leonardo, então você tem aí agora que subtrair os expoentes, tá certinho. Então você vai calcular aqui, ó, 5 elevado a 11 menos 2. Ah, Leonardo, 11 menos 2 dá igual a 9. Então você vai ter aqui, ó, o teu número 5 elevado a 9 e você escreveu aquela expressão na forma de uma única potência. Leonardo, você disse que nós temos que calcular o resultado final. 5 elevado a 9. Eita, vai ser uma conta muito grande. Eu não vou fazer aqui porque eu tenho um tempo limite, então vocês vão ter que fazer em casa, tá bom? Quando terminar a aula, cada um pega o seu caderninho e você vai fazer, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Olha vocês treinando a multiplicação. Vai passar um tempinho fazendo isso aí, mas vai dar certo, tá bom? Vocês vão multiplicar o 5 aí 9 vezes. Deixa eu contar quantas vezes já coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão fazer essa multiplicação aí e depois vocês vão mandar lá no WhatsApp da escola para o professor ter o resultado final, tá bom? Então, façam isso aqui. Então, essa foi a nossa questão 2. Vou colocar a nossa terceira questão aqui e vocês já estão craques nisso aí, vão fazer um piscar de olhos, tá bom? Então, observem aí a terceira. Eita, agora aumentou mais um pouquinho, né? 3 elevado a 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 4, vezes 3 elevado a 5, tudo isso aí dividido por 3 elevado a 6 elevado a 2. Rapaz, o negócio aí tá melhorando, né? Então, tá um pouquinho maior, vou marcar também um minutinho para vocês e vamos lá. E aí, minha galerinha, já deu tempo? Já deu tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá? O negócio aqui tá corrido hoje. Então, observe aqui, olha só. A nossa expressão aqui, eu já percebi aqui, ó, que eu posso utilizar a terceira propriedade aqui. Eu tenho um expoente 2 e um expoente 3, eu vou multiplicar eles, tá bom? Então, vou repetir a base ali, que é o 3. O produto de 2 por 3 dá igual a 6, tá bom? Vou repetir o restante aqui da minha expressão. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. E o meu denominador, eu posso perceber que no meu denominador também dá para aplicar aqui, ó, a terceira propriedade de potência, 6 vezes 2. Então, eu vou repetir aqui a minha base, que é 3, e 6 vezes 2 dá igual a 12, ok? Percebo também que no meu numerador, produto entre potências de mesma base, primeira propriedade, você vai repetir a base e somar os expoentes. 6 mais 4 mais 5. E o meu denominador, vou só repetir aqui. 3 elevado a 12, tá bom?
Vamos continuar aqui embaixo e observem aqui comigo que já vamos terminar essa nossa nova expressão. Então, vou ter aqui, ó, 3 elevado, ó, o resultado daquela soma ali, ó, 6 mais 4 dá igual a 10, 10 mais 5 dá igual a 15. Então, nós temos 3 elevado a 15 dividido por 3 elevado a 12. Divisão, o que nós devemos fazer? Repetir a base, subtrair os expoentes. Então, nós teremos aqui 3 elevado a 3, ok? Isso aqui é a minha primeira resposta, mas eu também pedi que vocês calculassem essa potência. Então, nós vamos calcular aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá igual a 9, 9 vezes 3 dá igual a 27. Então, essa foi a nossa terceira questão. Vou colocar uma nova expressão, que a nossa aula hoje é somente sobre isso. Simplificar expressões e calcular o resultado final. Então, acompanhe aí a nossa próxima expressão. Rapaz, Leonardo, o negócio agora foi complicado, né? Essa daí é grande. Essa eu vou fazer com vocês, a próxima eu dou um tempinho, tá? Porque o meu tempo já está esgotando aqui. Preciso responder com vocês, já temos mais outros exemplos aí pela frente. Então, observem aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui nesse primeiro colchetezinho aqui, 2 elevado a 8 elevado a 2. Então, posso aplicar aqui a terceira propriedade. Então, vou ter assim, ó, vou repetir o meu colchete, vou escrever 2 elevado a 16. Por que 16? 8 vezes 2. Dividido, olha os dois pontinhos ali, por 2 elevado a 7. Fechei aqui o meu colchete. Vezes, observe que no meu segundo colchete, o que eu tenho ali? Ó? Eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Dá para aplicar aqui a primeira propriedade, eu vou somar os expoentes. Então, vou repetir a base que é 2 e somar. 2 mais 4 dá igual a 6, tá bom? No meu denominador, olha o que eu vou colocar aqui no meu denominador. Multiplicação entre potências de mesma base. Vocês vão somar todos os expoentes aqui, ó. Vou circular eles aqui. Então, vocês vão repetir a base e somar aqui, ó, 9 mais 4 mais 2. Professor, posso fazer essas continhas direto ou preciso colocar esse detalhamento todo? Você pode fazer direto, você sabe, você não tem problema, você acertando é o que importa, tá bom? E a tentativa também é o que vale. Então, lá no meu numerador, eu tenho aqui, ó, uma divisão, segundo a propriedade. O que eu faço? Vou repetir a base, que é o 2, subtrair os expoentes. Se eu tenho 16 e preciso retirar 7, vai ficar 9. Vocês concordam? Porque 9 mais 7 dá igual a 16. Então, 2 elevado a 9, aí o pontinho de multiplicação que tem ali no meio, então está multiplicado por 2 elevado a 6. E aqui no meu denominador, o que nós temos? O número 2 elevado a 9 mais 4 mais 2 vai dar igual a 15, tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, 2 elevado a 15. No meu numerador, 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 6, você tem que repetir a base e somar os expoentes, 9 mais 6, que também vai dar igual a 15. Então, olha só o que aconteceu. Tenho 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 15. Ah, Leonardo, se é divisão, subtrai os expoentes, tudo bem. Fica 2 elevado ao 15 que está lá em cima, menos o 15 que está ali embaixo. Ou seja, nós temos aqui 2 elevado a 0. E, Leonardo, quanto é 2 elevado a 0? Vocês já assistiram uma aulinha comigo sobre isso aqui. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 é o nosso resultado, tá bom? Aqui, 2 elevado a 0 está escrito na forma de uma única potência. E o 1 aqui é o nosso cálculo final. Tudo bem? Tudo certo? Vamos para a nossa próxima questão, a nossa última questão de hoje. Observem aqui, ó, o professor Leonardo. Calcule o valor das expressões numéricas a seguir. Concentre, você é capaz, e observe aqui, ó, a minha expressão numérica que eu tenho aqui, ó, 6 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado dividido por 50. Pessoal, o que eu posso fazer aqui, ó? Ixi, Leonardo, 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Dividido por 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Mais 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Dividido por 50. Ah, o negócio está melhorando, né? Pessoal, 36 dividido por 9, quantas vezes o 9 cabe dentro do 36? 4 vezes? Muito bem, então 4 mais. Pessoal, quanto é 100 dividido por 50?
É 2. Leonardo, e quanto é 4 mais 2? 4 mais 2 dá igual a 6. Então, vocês são show de bola. Esse 6 é a nossa resposta, tá bom? Então, essa foi a questãozinha, bem simples, tudo bem? Essa nossa nova expressão, eu vou pedir que vocês anotem aí. 20 mais 2 elevado ao cubo, vezes 10, menos 4 ao quadrado, dividido por 2. Anota essa expressãozinha aí. Essa daqui eu não vou fazer, vai ficar como dever de casa para vocês, tá bom? Meu tempo já está se esgotando. Conseguiu anotar aí? Já deu tempo? Se não tiver dado tempo, não tem problema, depois seu professor vai lhe passar essa expressão, tá bom? E também anotem essas outras duas expressões para que vocês façam aí em casa. Então, olha a tarefinha de casa aí, mais duas expressões. Anotem aí, tire uma fotinha aí da sua televisão. Se não tiver dado tempo, não se preocupe, seu professor vai passar uma atividade para você com essas mesmas questões. Então, galera, por hoje é só, tá bom? Vou me despedindo aqui mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e um beijo e um abraço para todo mundo. Fui!